Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Vamos dar início ao conteúdo de momentos de inércia diária e nessa aula vamos fazer uma pequena introdução. Então, o que é o momento de inércia diária, tá? Então, o momento de inércia diária, também chamado de segundo momento diária ou momento diário de segunda ordem, vamos já ver por que dá esse nome, é uma propriedade geométrica da seção transversal de elementos estruturais que reflete como os seus pontos estão distribuídos com relação a um eixo arbitrário, né? Com os seus pontos aqui como os pontos da área, né, da seção transversal, certo? Estão distribuídos com relação a um eixo arbitrário. Antes da gente continuar, eu queria só chamar a atenção aqui para a gente não confundir o momento de inércia diária com o momento de inércia de massa, certo? O momento de inércia de massa também é um segundo momento, também é um momento de segunda ordem, só que não é de área, é de massa, tá? E o momento de inércia de massa faz o papel da massa do corpo em rotações. Então, se você olhar a segunda lei de Newton para rotações, certo? Você tem, fazendo o papel da força, você tem o torque, fazendo o papel da massa, você tem o momento de inércia, e fazendo o papel da aceleração, você tem a aceleração angular, tá? Então, o momento de inércia de massa é importante lá na dinâmica. Aqui na estática, o importante é o momento de inércia diária, tá? E o que é então? Fisicamente, o segundo momento de inércia, né, que é o momento de inércia diária, está relacionado com as tensões e deformações que aparecem por flexão e torção em um elemento estrutural, tá? Então, quando a gente está lidando com esforços de flexão, a gente vai usar o momento de inércia diária retangular. E quando a gente está lidando com esforços de torção, nós vamos ver o momento de inércia diária polar. Depois nós vamos ver o que é um e o que é outro, tá? Então, para ilustrar isso aqui, para ficar mais fácil de compreender e ficar mais perto da realidade, vamos dar um exemplo aqui, certo? De como a gente modela um esforço de flexão e por que o momento de inércia diária é importante, tá? Então, como é que é um esforço de flexão? A gente tem aqui um elemento estrutural, uma viga, por exemplo, né, uma barra, que sofre esses dois momentos aqui, certo? Um horário e um anti-horário com essa configuração aqui. Isso aqui se caracteriza por um esforço de flexão, certo? A tendência é flexionar essa viga, né? Flexionar essa viga, tá? E com esse esforço de flexão vai introduzir tensões, certo? Dentro da viga. Tensões dentro da viga. Lembrando que a tensão é o equivalente à pressão, só que para sólidos, né? Para sólidos. E a tensão é força por unidade de área, tá? Então, esse tipo de esforço de flexão, certo? Se a gente fizer um corte aqui numa seção transversal, né? Fizer um corte aqui transversal em qualquer lugar aqui da viga, fizer um corte, a gente tem uma área, certo? Que é a área da seção transversal, e a gente observa que esse esforço de flexão gera essa configuração de tensões aqui nessa área, tá? Essa configuração de tensões. A tensão não varia ao longo da direção OO, né? Ela não varia ao longo dessa direção aqui, certo? Mas ela varia ao longo da direção perpendicular ao eixo OO. Lembrando que o centroide, ou centro de massa dessa viga, passa por esse eixo aqui, bem central, certo? Aqui nessa, né? Ele passa por esse eixo central aqui, ou seja, o centro de massa ou o centroide dessa área está exatamente aqui no meio, no ponto médio aqui do eixo OO, tá? No ponto médio do eixo OO é o centroide dessa área aqui, bem no ponto médio do eixo OO, bem aqui assim, tá? E aí, a tensão, ela tem essa dependência, certo? Com essa coordenada y. Então, saindo aqui do eixo OO, considerando aqui y igual a 0 no eixo OO, na medida que a coordenada y aumenta, indo na direção aqui desse limite superior da área, a tensão aumenta linearmente dessa forma, ó, sigma igual a k vezes y. E a mesma coisa, a tensão aumenta em módulo também, quando a gente sai do eixo OO e vai, né, no sentido negativo até o limite
da área, aqui o limite inferior da área da seção reta, tá? Também dessa forma K vezes Y, de tal forma que daqui para cá a tensão é positiva e daqui para cá a tensão é negativa, tá? E existe uma simetria, né? A tensão é positiva para cima e negativa para baixo, mas a variação do módulo é a mesma e tem esse fator K aqui como sendo, certo? A constante aqui de proporcionalidade. E o K está relacionado com os módulos elásticos do material, tá? Então, a gente observa que para cada pequeno elemento diferencial de área que a gente escolher aqui, certo? Esse elemento diferencial de área está uma distância y do eixo OO. Esse elemento diferencial de área, você vai ter uma tensão aplicada nele. Uma tensão aplicada nele. Então, nós vamos ter aqui a força normal ao elemento de área dA é a tensão vezes dA, né? Então, a gente pode escrever a força normal dN, que é a força aplicada no elemento de área dA, né, devido à tensão causada pelo esforço de flexão, é igual a sigma vezes dA, tá? Sigma vezes dA, onde o sigma é força por unidade de área e dA tem unidade de área, né? Então, sigma dA é uma força, tá bom? Então, essa é a força normal no elemento de área dA, tá? A gente observa também que a força normal total, na área total, ela é igual a zero, a integral de dN é igual a zero. A gente pode ver isso por inspeção mesmo, né? A gente vê que a tensão aqui para cima e aqui para baixo é simétrica. As distribuições de tensão elas são simétricas para cima e para baixo, certo? O módulo é o mesmo, para cima positivo, para baixo negativo. Então, quando a gente faz essa integral, dá zero. Então, um esforço de flexão, certo? Não causa nenhuma força normal aqui ao longo da seção reta da barra, tá? Nenhuma força normal. Mas, obviamente, que existe um momento, né? Não tem uma força normal, vai ter uma força tangencial, que é chamado esforço cortante, que a gente não vai falar aqui, mas tem também um momento chamado momento fletor, tá? E como é que a gente calcula esse momento fletor, tá? Então a gente vê que o momento da força dN com relação ao eixo OO é simplesmente dN multiplicado pelo braço de alavanca, né? Como dN está aplicado aqui na força na área dA, o braço de alavanca é o próprio Y, tá? Então, com relação ao eixo OO, o momento gerado pela força dN é igual a YdN, né? É igual ao braço de alavanca vezes a força. Como o dN é igual a sigma dA, eu posso escrever então que dm, o elemento diferencial de momento, é igual a y sigma dA. Se eu quiser saber qual é o momento total com relação ao eixo OO, eu tenho que integrar o dm aqui, né? Integrando o dm, eu posso substituir o sigma aqui por k vezes y, o k é constante, né? Então, eu vou ter ky2dA, como o k é constante, ele sai da integral. Então, eu tenho m, o momento total, com relação ao eixo OO, é igual a k, que está relacionado com os modos elásticos do material, integral de y ao quadrado dy. Se a gente observar essa integral aqui, ela é exatamente o que a gente chama de momento de segunda ordem de área, tá? Ou o segundo momento de área. Lembrando, o primeiro momento, então, é o YdA, é aquilo que a gente estava usando para calcular centroides lá no conteúdo anterior. Y vezes dA é o primeiro momento de área. Y ao quadrado dA é o segundo momento de área. Y ao cubo dA é o terceiro momento de área e por aí vai. Você pode ter um momento de enésima ordem, tá? Mas aqui, fisicamente falando, certo? O segundo momento de área é importante porque ele está relacionado com os esforços de flexão no elemento estrutural, tá? Então, integral de y ao quadrado dA é o que a gente chama de momento de inércia de área, tá? Se eu pegar aqui o valor de K aqui e substituir por sigma dividido por y, então eu sei que o sigma é igual a my sobre I, né? Então, sigma, que é a tensão causada pelo esforço de flexão, pode ser dada pelo momento fletor multiplicado por y, que é a distância, né, com relação ao eixo OO, dividido pelo momento
de inércia diária, que no caso aqui é o que a gente chama de retangular. Tá bom? Vamos falar aqui também um pouquinho da torção, né? Então a torção é outro tipo de esforço que um elemento estrutural pode ser submetido, né? Então a torção, a gente tem também um esforço que são dois momentos em sentido horário e anti-horário, só que agora com essa configuração. Você observa que é bem diferente a configuração de flexão com a configuração de torção, né? A configuração dos momentos. Então, o esforço de torção vai causar, certo? Uma tensão, que chama tensão de cisalhamento, numa seção reta, né? Qualquer, você faz um corte, tem uma seção reta qualquer, e vai aparecer uma tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento, ela é no plano da seção reta, ao contrário dessa tensão aqui, né? Que ela é perpendicular ao plano, a tensão de cisalhamento, ela é normal ao plano da seção reta. E ela tem essa dependência aqui, ela tem uma dependência radial, ela tem uma simetria radial com relação ao eixo OO. Observe que o eixo OO aqui, para a gente, é o eixo que passa pelo centro de massa, né? Passa pelo centro de massa. O eixo OO para a gente aqui, ele é perpendicular ao eixo que passa pelo centro de massa, e aqui o eixo OO é o eixo do centro de massa, tá? Então, a tensão de cisalhamento, ela tem essa dependência K vezes R, onde o K também está relacionado com os modos elásticos, e o R é a distância radial a partir do eixo OO, tá? E da mesma forma, a gente tem um elemento de área dA aqui, nós podemos calcular, certo? A força de cisalhamento aplicada no elemento de área dA, simplesmente fazendo tal vezes dA, tá? Essa seria a força, a minha força de cisalhamento de diferencial. E aí o momento dessa força seria essa força multiplicado por R, e aí nós poderíamos calcular também o momento chamado momento torsor, né? Que é o momento gerado pelas tensões de cisalhamento com relação ao eixo OO. Então você pode fazer exatamente o mesmo tratamento que foi feito aqui na flexão para chegar nessa expressão de que a tensão de cisalhamento é igual ao momento torsor vezes R, a distância radial a partir do eixo OO, dividido por I, momento de inércia diária polar, tá? Então, eu espero que com essa breve descrição dos esforços de flexão e de torção, eu tenha conseguido motivar vocês o suficiente para estudar e aprender como calcular momentos de inércia diária. Tá beleza? Então tá beleza. É isso e até a próxima.